Olá, pequenos pesquisadores! Hoje já é terça-feira. Vocês conseguiram fazer a atividade de ontem? Eu espero que sim, que vocês tenham conseguido. E olha só, eu não falei o verso para memorizar e eu quero que vocês hoje repitam comigo. Vamos lá! Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas. Esse é o nosso verso, tá muito fácil. Ele diz que Deus falou com os seres humanos através de quem? Através dos profetas. E hoje a lição está muito interessante também. A lição de terça-feira vai falar sobre Jó e Salmos. O que será que nós encontramos no livro de Jó, no livro de Salmos, que são livros de poesia? Você já se perguntou por que Deus permite tanto sofrimento? Essa pergunta já veio para mim. Por que será, Senhor? Por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Por que o Senhor permite tanta coisa? E a resposta está lá no livro de Jó. Quando Jó perguntou, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Jó, quietinho. Fique bem quietinho, porque você não sabe de nada, Jó. E a resposta de Deus foi muito interessante, porque Jó entendeu quem é ele perante Deus, que até o sofrimento que Deus permitiu era para ensinar uma lição valiosa para Jó, a sua família e as pessoas que estavam junto com ele. Jó foi um homem que sofreu muito. Ele perdeu sua família, saúde e seus bens, mas através desse sofrimento aumentou mais a sua fé. E o que mais que aconteceu? Deus multiplicou, dobrou todos os seus bens. Olha só que coisa mais linda. A número 2, a segunda pergunta. Você já se perguntou sobre o material que os israelitas usavam para cantar? Então, a primeira nós vamos descobrir, às vezes um questionamento. Por que será que tem tanto sofrimento no mundo? E a segunda, qual é o material que os israelitas usavam para fazer os instrumentos? Qual era o inário? Eles tinham folhas? Como que é isso? O inário deles era o livro de Salmos, que era usado para louvar a Deus no culto. E a terceira pergunta, muitos salmos foram escritos por Davi e ele escreveu algumas canções enquanto fugia dos seus inimigos? Sim, isso mesmo, olha só aqui nós já descobrimos 3 coisas interessantes. Então, o livro de Salmos é muito bonito, principalmente os Salmos de Davi, porque Davi escreveu na sua angústia, com seu coração apertado, quando ele pecava contra Deus. É muito bonita as histórias. E a quarta pergunta que nós tiramos desses 2 livros, nos Salmos, Davi fala de sua grande vitória e de sua caminhada ao lado de Deus. Foi 100% perfeito a caminhada de Davi? Não, ao contrário. Teve muitos altos, mas teve muitos baixos também. Quando Davi estava lá fervoroso, que ele se esquecia, de repente ele caía em pecado. Mas ele se voltava para Deus. Ele não tenta esconder o seu pecado. Olha que interessante isso aqui. E às vezes em que se separou de Deus, a história da vida de Davi nos ensina que o pecado só pode trazer vergonha e sofrimento, e que apenas a misericórdia e o amor divinos pode transformar um pecador. A quinta pergunta que nós aprendemos, olha lá, Moisés também escreveu alguns dos salmos para contar a história da viagem dos israelitas pelo deserto. Nossa, mas em Salmos tem tudo isso? Tem sim, pesquisadores. Então é hora de vocês começarem a ler o livro de Salmos. Sexto, quando você fica desanimado ou se sente mal porque pecou, leia um dos Salmos de arrependimento de Davi. Faça destes textos a sua oração a Deus. Sétimo, quando você estiver feliz e agradecido, encontre um salmo de louvor e agradecimento e use como palavras de gratidão. Então, pera lá. Então, em Jó eu aprendo como ser fiel, como agradecer a Deus em meio às dificuldades. Sim, você aprende. Em Salmos eu sei a história de Davi, eu sei como os israelitas louvavam a Deus no deserto. Eu sei que algumas coisas que passou na vida de Davi, isso mesmo. Mas e quando eu estiver desanimado, eu posso ler Salmos e me sentir bem? Sim, você pode se sentir bem. E quando você estiver feliz e agradecido, você também pode louvar a Deus através dos Salmos. E quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, bom, será que eu faço tal coisa? Você pode ir aonde? Ler um salmo, que lá vai ter
o quê? As aventuras de Davi, o que ele fez, o que ele conquistou, as coisas erradas que ele fez, mas que ele foi um menino, um jovem e um homem que nunca escondeu o seu pecado. Ele sempre o quê? Ia até Deus, se humilhava e Deus o levantava novamente. Olha lá. Onde quer que seja o pronome eu no versículo, substitua pelo seu nome. Então, toda vez que você estiver angustiado ou que você quiser louvar a Deus, agradecer porque você está muito feliz, lembre-se de Salmos, tá certo? Vamos lá aqui. Quando é que os salmos foram mais usados pelos israelitas? Sublinhe a resposta no texto abaixo. Então, aqui embaixo, no texto inspirado de patriarcas e profetas, você vai sublinhar a primeira linha aqui, ó. Por toda a terra, grupos de peregrinos viajavam em direção a Jerusalém. E a segunda parte da pergunta. Escreva um título para cada um dos salmos. Então, Salmo 116, 17 a 19, ele fala um pouco sobre o que? A gratidão. E o Salmo 116, 122 fala sobre a bênção de estar aonde? Na casa de Deus. Então, eu coloquei esses dois títulos, mas você pode colocar outro título, tá? Salmo 116, gratidão, Senhor, e o 116, verso 120, não, perdão. E o Salmo 122, a bênção de estar na casa de Deus. Não se esqueçam do desafio que é muito importante. É importante que os membros de nossas igrejas participem das conferências. Olha só que importante isso, pequeno pesquisador. Devemos ler Salmos 105 e 106 uma vez por semana. Mas por quê? O que diz nesses salmos? Por que eu tenho que ir para as conferências? Por que eu tenho que ir para a igreja? A experiência de Israel, conforme registrada nos Salmos 105 e 106, contém lições de advertência que o povo de Deus tem especial necessidade de estudar nesses últimos dias. Sugiro que esses capítulos sejam lidos pelo menos uma vez na semana. Por quê? Vocês vão entender que quando nós não lemos, o que acontece? Nós não sabemos. Então assim, como eu sei que eu estou fazendo uma coisa de errado? Como eu sei que eu devo fazer tal coisa? Através do quê? Do ensinamento. Você precisa saber para poder fazer, senão você vai continuar fazendo aquilo sem saber se é certo, sem saber se é errado. Então as advertências do Salmo 105 e do Salmo 106 não serviram somente para o povo de Israel que estava no deserto, servem para nós hoje também. Tá bom? Então, olha só, lembre-se da lição de hoje, de terça-feira, que falou sobre 2 livros muito bonitos, né? 2 livros de poesia, Jó e Salmos, e que nós encontramos 8 respostas. Olha só nesse... E tem muito mais, Tá bom? Então, nós terminamos por aqui. Fique com Deus, aquele abraço bem apertado para você e sua família, e até amanhã. Tchau, tchau.